que ali tem um caso da Covid-19, você vai atrás dos contatos imediatamente. Tem que fazer o isolamento social, quarentena. O Bolsonaro, por incrível que pareça, ele não só não defende, como desde o início ele trabalhou para que o isolamento social não acontecesse. E passou para a sociedade uma Olá, internautas, companheiras, é um grande prazer falar com vocês, mais uma vez, conversando sobre a nossa semana. Na quinta-feira passada, nós tivemos um debate bastante profundo sobre a conjuntura. A semana passada foi com o deputado Carlos Zaratini, parte do nosso debate também foi com o deputado José Guimarães, que não pode ficar muito tempo por conta de outras reuniões que ele teve com o presidente Lula. E hoje é um prazer de ter uma dupla aqui que muito me orgulha de trabalhar com eles na bancada do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, a professora Rosa Neide, nossa deputada Rosa Neide, ela, pelo próprio nome, a professora, é uma grande militante da educação, já foi secretária de Estado de Educação do Mato Grosso, e ela trabalha conosco firmemente nessa bandeira da educação, na luta pelo Fundeb, ela foi uma das grandes articuladoras. E o outro, eu vou repetir o que eu disse do Zaratini na semana passada. Eu acho que é ele que tinha que me apresentar, porque ninguém me conhece, mas o deputado Arlindo Chinagra todo mundo conhece. Então, eu quero dizer a vocês que conversaram com o deputado Arlindo Chinagra, do PT de São Paulo, foi dirigente da CUT, fundador da CUT, um médico de pautas polêmicas. Quarta, foi dia de Congresso Nacional, e nós avançamos muito graças à pressão da nossa bancada e também de um trabalho em comum com a esquerda, derrubando alguns vetos. Desculpe. E quero esclarecer o seguinte, nas próximas 3 semanas, às quartas, nós teremos sessão do Congresso Nacional para derrubar vetos. E ontem, nós derrubamos o veto do Recine, que é fundamental na defesa dos audiovisuais. Depois foi o veto da profissão de historiador. Pô, isso é a cara do Bolsonaro, vetar a profissão de historiador. Foi uma grande conquista da nossa bancada também. A política e também sobre a profissão dos advogados na área pública. Portanto, demos um grande salto, derrubando alguns vetos e vamos continuar. Já hoje foi diferente. Hoje os partidos de oposição, nós entramos num acordo e nós entramos para obstruir a sessão. Hoje nós não iríamos deixar acontecer a sessão. Por quê? Para evitar uma coisa, que eu até vou começar a provocação depois pelo Arlindo, sobre a normalização das mortes. Chegamos a 105 mil mortos. E o Bolsonaro lá caladinho, falando de aumentar tributo de livros, cortando o orçamento das nossas universidades, ao mesmo tempo que as pessoas morrem e olham para o futuro morrendo de medo. Você tem o governador Zema com os militares desocupando o quilombo Campo Grande, lá, a quilombola Campo Grande, lá em Minas Gerais. Ou seja, a miséria e a fome atacando o nosso povo, o número de mortos aumentando de forma gigantesca e parece que tudo está normal. Então nós paramos a sessão da Câmara hoje e não deixamos votar nada para exigir a reflexão sobre a grande crise que esse país vive, que não é só uma crise sanitária, de proteção social e econômica. Começo do nosso bate-papo e ouvindo os dados importantes do nosso companheiro Chinagra. Boa noite, Arlindo. Boa noite, líder Enio. Boa noite, professora Rosa Neide. Daqui para frente nós vamos chamá-la de Rosa, né, nossa companheira. E é um prazer estar aqui. Agradeço a você aí pelo convite. É um prazer estar com vocês dois. Eu não sei se você já me passou a palavra ou não, porque falhou. No terço final, eu não te ouvi. Mas, então, se você puder repetir, o que é que você... É que eu não estou... Não é um rosário. Não é um rosário. Da nossa, dos números que nós estávamos conversando começarmos nosso bate-papo.
Pois é, falhou de novo, mas eu imagino que vou pegar um pouquinho anterior. Você falou da nossa obstrução, isso eu ouvi, exatamente para provocar uma reflexão. Nada mais importante está acontecendo no Brasil do que uma pandemia que está rigorosamente sem controle. Bom, eu tenho um dado que ele é, digamos, absolutamente chocante. O Brasil, nós somos entre 210 e 212 milhões de pessoas, de habitantes. Só o Brasil tem 105 mil mortos. Agora, se nós somarmos China, Índia, Paquistão, Indonésia, dos 10 países mais populosos do mundo, 7, somando 3 bilhões 830 milhões 306 mil pessoas, dá um total de mortes de 84.782. Isso dá a dimensão da mais absoluta calamidade que o Brasil vive. O segundo ponto que eu acho que é importante é que o governo Bolsonaro, mas não só ele, mas nós, o Congresso Nacional, colocou à disposição do governo federal todos os instrumentos para ele aplicar recursos o quanto quiser. Não há limite. O limite está exatamente numa escolha de um governo insensível. Por isso nós ousamos dizer que é genocida. É só pegar o que acontece com os índios, o que acontece com, digamos, as camadas mais pobres da população. Então, o governo não aplica porque não quer. Escolheu não aplicar. E o que deveria estar sendo feito? Desde a época do Mandetta, eles escolheram não fazer testes. Mas como você não faz testes, você não consegue, digamos, ir atrás dos contatos. Isso é primário. Então, se você identifica, você confirma, oficializa que ali tem um caso da Covid-19, você vai atrás dos contatos imediatamente. Tem que fazer o isolamento social, quarentena. O Bolsonaro, por incrível que pareça, ele não só não defende, como desde o início ele trabalhou para que o isolamento social não acontecesse. E passou para a sociedade uma suposta preocupação dele com o emprego. Por que eu falo que é suposta preocupação? Por isso que eu fiz questão de dizer antes que ele tem todos os instrumentos. Porque como é que vai ativar a economia se ele quer acabar com o auxílio emergencial depois de 3 meses? Como é que ele vai, digamos, gerar emprego se ele não destina os recursos que estão disponíveis no governo federal para socorrer micro, pequena, média empresa e, eventualmente, até grande, para manter o emprego? Bom, como ele não consegue tomar conta da pandemia, quanto mais tempo dura a pandemia, pior é. Óbvio, para a economia também. É óbvio. Então, ele não fez isolamento, não faz testes, não tem sequer, meus 2 companheiros e quem estiver nos assistindo, os chamados EPIs, Equipamento de Proteção Individual para os profissionais de saúde. Não tem máscara de qualidade. Eu vou dar outro dado chocante. No Brasil morreu em torno de 340, não é um dado atualizado, profissionais da enfermagem. No mês de julho, no Brasil morreu mais gente do que nos Estados Unidos e na França juntos, ou na Itália. E assim vai. Então, não tem isolamento, não tem teste, não tem equipamento de proteção individual, porque não é só para proteger o profissional, não, ele pode transmitir para as pessoas. Num dado momento, não vou citar os estados, porque é muito constrangedor, mas faltou, obviamente, leitos de UTI no norte do país em determinado momento, assim como faltou respirador. Então,
Para piorar, e encerro nesse momento, há um cientista de nome Domingos Alves, ele é o coordenador do setor de inteligência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele compõe um grande grupo. Quando o Brasil bateu 100 mil mortos, ele anunciou que ele havia previsto, e ele está certo, para uma semana depois. Então, antecipou 100 mil uma semana antes. Esse mesmo cientista está prevendo 200 mil mortos, mais 100 mil até meados de outubro. Obviamente que nós torcemos para ele estar errado. Mas digamos, felizmente ele tem capacidade e acertou, e é por isso que a gente fica nessa contradição, né? Então, portanto, essa atitude hoje no Congresso, eu acho que tem que continuar. Nós temos que radicalizar, exigir e entrar em sintonia com o drama que já 105 mil famílias já estão vivendo, mais os amigos, etc. Obrigado, Arlindo. Eu espero estar sendo bem ouvido agora. Você está me ouvindo bem, Arlindo? Ficou bom? Estou ouvindo. Obrigado, Rosa, também. Bom, eu vou passar para a Rosa, mas eu acho que o que o Arlindo colocou foi fundamental, que você fez o alicerce, Arlindo, de uma reflexão que ela é fundamental, principalmente para uma deputada que é do Mato Grosso. Olha só, a questão indígena, a questão da educação, como essa inépcia, porque o nosso presidente ele é inapto e inepto, né? Na verdade é isso. Essa inépcia é o que está fazendo, o que custa de vida das pessoas. E aí eu estava me lembrando de uma frase, e uma vez eu ouvi isso, quando garoto fui da pastoral universitária, do Dom Pedro Casaldáliga. Depois outras pessoas disseram também, aquela que a sua cabeça está onde seus pés pisam. E então me parece que a insensibilidade do governo Bolsonaro, assim como de boa parte dos parlamentares que o apoiam, é porque os pés deles estão na elite do país e naqueles que podem achar alternativas caso sejam contaminados, contrário de toda a população. Não é, Rosa? Como você vê isso? Certeza, Enio. Agora eu gostaria de abraçá-lo, abraçar o nosso companheiro Arlindo, dizer da alegria de estar aqui com vocês, em tempo que eu registro a tristeza de ver o que está acontecendo no país, com os dados alarmantes aqui já refletidos pelo nosso companheiro Arlindo Schneider. Você lembrou de Dom Pedro, eu estive no velório dele, né, anteontem, nos deixou no dia 8, eu acho que ele descansou realmente, seria muito difícil para ele, que estava lúcido, né, apesar do Parkinson, ele estava lúcido, e ele procurava todos os dias as informações do que estava acontecendo há alguns meses e depois veio se debilitando, né? E ele dizia que, na dúvida, façamos opção pelos pobres. Então, eu acho que o nosso partido e os partidos de esquerda hoje, quando disseram não à continuidade da sessão, nós estamos fazendo a opção por aqueles que estão diante da morte neste momento, que são os mais pobres. A pandemia chegou aqui pelo corpo dos mais abastados, que saíram de passeios, de viagens à Europa, aos Estados Unidos e vieram para cá. Mas hoje a gente sabe que a transmissão é muito forte nas comunidades mais empobrecidas e que tem mais dificuldade também de alcançar algum tratamento e alguma viabilidade de cura àqueles que são mais acometidos, que a doença vem em estado mais grave. Você falou dos povos indígenas aqui do estado de Mato Grosso, liderei 3 grandes reuniões aqui no estado, com o Ministério Público, com o governo do estado, com a bancada daqui, com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, e tivemos muitas dificuldades em que o governo desse alguma resposta. Em uma reunião na Câmara dos Deputados da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, o nosso companheiro Padilha estava presente, e eu passei a Padilha um vídeo que é de um parlamentar de Mato Grosso, conversando, Arlindo, com a ministra Damares. E ele até disse, em meu nome, em nome dele, que estava ali falando com ela pela situação dos povos indígenas de Mato Grosso. Aí ela disse que ia tomar todas as providências, que traria cloroquina em abundância para distribuir nas aldeias aqui do nosso estado. Eu passei esse vídeo
Padilha viu, na hora Padilha chamou a atenção e pediu para eu falar, e o parlamentar também estava presente, que eu tinha convidado para ele estar. Então, o secretário nacional da Saúde Indígena veio no outro dia a Mato Grosso, participei da reunião, eles trouxeram os militares para cuidar da região Araguaia, exatamente a região Dom Pedro Casaldáliga, onde a gente já tem um número, mais de 13 aldeias, 13 povos, aldeias são centenas, com indígenas já contaminados e uma rede de contaminação muito forte. E o governo, apesar de ter vindo uma missão do Exército que fez alguma atividade, mas eles continuam sós, morrendo e sem a proteção necessária. Vocês lembram do PL 1142, que aprovamos, que é de minha autoria, relatoria da deputada Joênia, e que o governo Bolsonaro vetou, inclusive, que os indígenas tivessem água potável, que os indígenas tivessem leito de UTI à disposição. Então, assim, aqui no nosso estado, que neste momento arde em fogo, nós temos o bioma do Pantanal, que nunca sofreu tanto, né? Sempre um lugar úmido, está todo literalmente pegando fogo, mais de 1 milhão de hectares já queimado, e as pessoas já confundem a tosse da fumaça com os prováveis sinais da Covid. Então, o nosso estado, bem como Mato Grosso do Sul, a nossa região aqui tem sofrido bastante, e a gente indignado aqui de ver a atitude do governo, de um governo que, desde o primeiro momento, nossa bancada toda é testemunha, e o povo brasileiro que faz um pouco de reflexão é testemunha, que desde o primeiro momento, e eu como professora, Arlindo, gosto de olhar as crianças, os adolescentes e os jovens, eles repetem, ele vai ter problema na condução do trabalho. Então, o presidente da República também é essa referência para o país, o povo que elegeu. Se o presidente fala, as pessoas minimamente, por mais que ele fale bobagem, a gente já está vendo a população olhando para um presidente que não fala coisa séria, mas parte da população ficou em dúvida. Era o presidente da República dizendo que era gripezinha, dizendo que não ia acontecer nada, dizendo que não era para fazer afastamento. Esse negócio de vai e volta que Arlindo Enio tão bem caracterizou aqui, faz lockdown, retoma, abre, fecha, né? Os governadores e o presidente da República no embate, e os prefeitos, ninguém sabe qual é a direção, um país sem rumo, um presidente da República que não é esteio da nação, que não se coloca diante do seu povo como autoridade, muito mais como autoritário, né? E aí, fazendo de uma pandemia, aqui nós temos uma cidade que chama Tangará da Serra, eu sempre digo, ela tem 104 mil habitantes, ela tem praticamente a população que já morreu. Não é uma cidade dinâmica, uma cidade cheia de pessoas, uma cidade com bom comércio, com a grande zona rural, com a grande agricultura familiar, então é como se aquela cidade tivesse desaparecido do mapa. E o presidente continua, ele deu um comprimido de cloroquina para a EMA, ele debocha da doença, ele ridiculariza. Então, assim, ele fez investimento em aquisição de cloroquina sem pensar que as pessoas não tinham medicação básica, como é o caso de Mato Grosso, que agora está conseguindo adquirir, para que as UTIs pudessem entubar as pessoas, né? Usando remédios mais antigos, porque os remédios mais atuais, os laboratórios ainda não produziam. Quando a gente viu o que aconteceu na China, depois aconteceu na Europa, depois aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil parado e o presidente debochando. Então, assim, Mato Grosso não é diferente do restante do país. A nossa diferença aqui é de ter 1 milhão de quilômetros quadrados, apenas 3 milhões e 200 mil pessoas, tem 43 povos indígenas, tem, assim, e uma transmissão forte em todos os 141 municípios. Os povos indígenas, que são frágeis, contaminados, estão morrendo fortemente, ficamos sem UTI, sim, Arlindo, aqui no estado. O governador, eu reconheço o esforço dele inicial de comprar equipamentos na China, mas, como todos os governadores, caminhou sozinho. Também fez embate com o prefeito da capital brigando com o governador, porque se o presidente briga, né, aí todo mundo começa a entrar na mesma relação. A discordância entre os gestores fez com que as pessoas discordassem entre si. Fecha comércio, abre comércio. Estamos vendo 105 mil mortos, estamos vendo agora a situação da educação que me aflige, me preocupa muito, que podemos falar ainda, né, que o governo não coloca na agenda, a situação que está em todo o país, e nós hoje tomamos uma atitude
líder Enio, que você bem conduz a nossa bancada, de dizer não à continuidade para ver se a gente acorda. Eu digo a gente assim, as autoridades nacionais acordam para a situação trágica que nós estamos vivendo. E o pior, né, Rosa, lindo, é que parece que tudo é divino, tudo é maravilhoso, como dizia o Belchior. É como se a vida, é como se fosse normal morrer, fosse normal os nossos entes queridos ficarem entubados, alguns se recuperarem, outros morrerem. Hoje tivemos a notícia de 2 deputadas, grandes amigas nossas, a Natália Bonavides, nossa deputada do PT do Rio Grande do Norte, a deputada Rejane Dias, também primeira-dama do Piauí, as 2 contaminadas. Então, é como se a Marília Reis, recentemente também, nossa deputada contaminada, eu estou citando pessoas ali da Câmara. Agora, você imagine, Arlindo, o estado de São Paulo. É uma coisa doida, e ainda é interessante a gente notar isso, tem que tomar cuidado para não levantar a bola de ninguém. O próprio governador, que é de um partido que nós sempre tivemos divergências profundas, gigantescas, acabou tendo uma postura muito mais ousada no enfrentamento da pandemia do que o presidente da República. Ou seja, nós temos um ministro da Saúde que está lá para cumprir ordens, não para executar uma política de saúde, que tem muita diferença. Eu estava há pouco, Arlindo, numa live com uma pré-candidata a vereadora de uma cidade chamada Jacarezinho, no Paraná, né, do Rio. Jacarezinho é uma das cidades mais antigas e ela foi o caminho da colonização do estado, porque essa região minha aqui, ela cresceu a partir do café. Quando foi proibido o plantio do café em grande extensão em São Paulo, as pessoas desceram por Ourinhos, depois de Ourinhos, a primeira cidade de Jacarezinho. E nós estamos discutindo com essa professora exatamente isso, né? Como que nós estamos num período onde a subordinação se impõe à própria ciência, onde nós chegamos em pleno século XXI e a população parece achar isso normal. É uma contradição, Arlindo? Como é que você vê isso? É um paradoxo que nós estamos vivendo hoje? Bem, prezado líder, companheira Rosa, vocês tocaram em alguns pontos que me fizeram lembrar alguns outros. Primeiro, a identidade política e ideológica do Bolsonaro e o Trump é conhecida mundialmente, em detrimento dos interesses do Brasil, especialmente. Mas o próprio Trump, quando ele percebeu, porque eles defendiam as mesmíssimas coisas, menosprezaram a pandemia, menosprezaram a ciência, trataram como se não tivesse relevância. De repente, o Trump tentou jogar de forma, digamos, baixa, como se fosse responsabilidade da China, mas o fato é que a sociedade americana percebeu, e ele está caminhando para uma derrota, felizmente, que a condução dele da pandemia trouxe morte, trouxe tristeza, trouxe prejuízos, digamos, irremediáveis. Então, tanto o Trump como o Bolsonaro, lamentavelmente, eles são, digamos, naquele patamar dos imperdoáveis, na minha opinião. Cometeram crimes de lesa humanidade, na minha opinião. Mas mesmo o Trump, quando ele percebeu a dimensão da tragédia, ele atacou o Brasil de forma absolutamente despudorada. Ele falou o seguinte: olha, se eu tivesse seguido o caminho do Brasil, aqui eu salvei 2 milhões de mortes, porque eu não fui por aquele... evitei 2 milhões de mortes, porque eu não fui pelo caminho do Brasil. Então, até o Trump ridiculariza hoje o Bolsonaro. Eu tenho aqui várias manchetes de jornais do mundo inteiro, depois, se coincidir, a gente até lê, para que os nossos internautas, companheiros e companheiras, possam também partilhar disso. Segunda coisa, a companheira Rosa, professora, ela falou do uso da hidroxicloroquina. Hoje eu falei no plenário da Câmara e vou repetir aqui parcialmente. Ontem, de madrugada, 2h10 da manhã, faleceu a avó da primeira-dama,
de Covid. Bom, aí eu fiz a seguinte avaliação. O Bolsonaro, sendo quem é, presidente da República, que faz propaganda do uso da hidroxicloroquina, ele tem o dever de orientar a nação. É obrigação dele explicar o seguinte: a avó da primeira-dama usou ou não hidroxicloroquina? Por que isso tem relevância? Porque se ele faz propaganda, ele diz que toma, eu parto do pressuposto que pelo menos foi discutido o uso para essa senhora que veio a falecer. Daí tem duas hipóteses: usou ou não usou. Se usou, ele tem que dizer usou e não deu conta. Porque todos aqueles que acreditam, lamentavelmente, em qualquer coisa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fala, eles vão se dar conta que aquilo que o Bolsonaro fez e ainda faz, de negar o isolamento, imaginando que a hidroxicloroquina vai salvar, está provado que não salva. Vamos admitir, por raciocínio, que a hidroxicloroquina tem algum efeito, por raciocínio. Agora, não é a panaceia, não salva todos, está provado. Portanto, aqueles que não se protegem com o isolamento e a quarentena e pegam a Covid, fiquem sabendo que não está garantida a sobrevivência. Se não usou, apesar do Bolsonaro fazer propaganda, nós temos que admitir que o médico falou, não vou usar, porque, digamos, é uma escolha de cada profissional. Então, se não usou, o Bolsonaro também tem que dizer. Então, eu acho que essa é uma cobrança que nós devemos insistir para o Bolsonaro falar a verdade pelo menos uma vez na vida, porque ele não tem saída. Se usou e morreu, ele está em palpos de aranha, e se não usou, ele está desmoralizado dentro da própria família dele. Terceiro ponto. Indígena é um exemplo majestático, mas eu tenho aqui uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, feita no município de São Paulo. Quem mais está se contaminando? A faixa de 18 a 34 anos de idade. Qual é o percentual de contaminação nesta faixa? 17,7%. Ou seja, de cada 10, quase 2 se contaminam. Segundo, o caráter de classe também da contaminação. As classes, assim denominadas, aqui nós temos um economista presente, professor Enio, as classes D e E, que a economia define o que são os mais pobres, têm 3 vezes mais chance de se contaminar do que as classes A e B. Respectivamente, 14,3% e 4,1% nas classes A e B. Agora, entre as pessoas que têm que trabalhar fora, a prevalência é de 18,7%, pelo óbvio. Se o governo, digamos, não tem a sensibilidade humana de garantir que a pessoa sobreviva em casa, e é uma forma de atender a economia do país, então vira essa tragédia continuada. Bom, nesse sentido, eu creio que nós devemos, digamos, intensificar a denúncia e demonstrar por A mais B, mesmo que a gente tenha, inclusive parlamentares, são exemplos assim, vexaminosos de pessoas que mentem descaradamente, de pessoas que negam, digamos, qualquer tipo de evidência. E finalizo com esse exemplo do Bolsonaro. Ele tem que vir a público. Eu vou insistir nisso em cada sessão. Eu acho que temos que insistir. Porque ele tem a obrigação moral, ética, política, a responsabilidade do cargo para explicar o que aconteceu com a avó da primeira-dama. Porque ele não pode continuar com essa forma irresponsável, levando as pessoas à doença e à própria morte. Então, esse nível de contaminação nos jovens
Já passou aquela fase, claro, quem tem mais idade tem mais chance de morrer, quem tem comorbidade tem mais chance de morrer, mas aquela enfermeira que foi a primeira a morrer no estado de Goiás, que estava naquela foto, lembra daquela campanha, Fique em Casa? Que diziam, fique em casa para nos proteger. Nós estamos aqui para proteger vocês. Ela estava numa das extremidades, inclusive segurando um coraçãozinho, a coisa mais linda. Aquela moça, 38 anos de idade, não tinha nenhuma comorbidade. E dias depois daquela foto, ela morreu. Então, não é só, digamos, o mal-estar físico, a morte, ainda que seja muito, muito grave. Mas imagina a pressão que todos estão sentindo na família, não é verdade? Então, é uma pressão que nós temos que combater também. Lindo. Eu vou fazer aqui um link, porque o que você disse foi muito importante. Sim. Primeiro, o caráter de classe social. O caráter de classe social está absolutamente vinculado. Então, esse papo que a pandemia é democrática onde? Porque você pega o seguinte, o garoto de classe média, ele pode ficar em casa, ele vai estudar pelo notebook, vai ter aula normal, vai manter o seu aprendizado normal e vai ficar tranquilinho. Se ele não mora num apartamento, ele vai morar numa casa legal, com quintal, ou seja, ele cuida. O garoto da mesma idade, que estuda em escola pública, primeiro, ele não tem o notebook na casa dele, às vezes tem o celular do pai e da mãe, tem que esperar o pai e a mãe chegar para ele ter acesso ao celular, para poder estudar, se conseguir, tiver contato ali, se tiver Wi-Fi, alguma coisa assim, e isso quando ele não trabalha. E aí, então, é uma grande diferença, porque se ele trabalha, o transporte coletivo, o contato com a população, esse número de 4 para 14, por trás disso, é uma tremenda análise de viés de classe social que nós estamos vivendo hoje. Então, o conceito de democracia na pandemia pode ser até que se estivéssemos todos juntos numa praia, todos pegaríamos. Mas não é a mesma praia que nós vamos, né? Vamos ser claros, né? Quem vai para Búzios, quem vai para um lago, lá em Cuiabá, vai no rio para banhar-se. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que era fundamental colocar, que você observou, nesse link, é quem é que paga a conta. O Bolsonaro, por fé própria, e fé é uma característica pessoal, ele entende que esse remédio é a solução. E determinou que o laboratório do Exército fabricasse. Então, são milhões e milhões gastos na fabricação dos laboratórios do Exército, da cloroquina, a importação que ele fez nos Estados Unidos, está tudo aí armazenado, isso tem um tempo de vida, recebeu o final de semana remunerado, quer dizer, ele corta tudo isso e fabrica aos montes um remédio que está determinado que para o enfrentamento da Covid-19 ele não serve. Para isso, especificamente, ele não serve. Isso, nós parlamentares temos que cobrar essa conta. Eu acho que além da denúncia desse parente dele, que ele tem que dizer isso, e você está coberto de razão, nós temos que entrar com processos exigindo que ele pague essa conta, porque não há uma determinação de técnicos, de profissionais da saúde que digam que esse remédio que ele mandou fazer serve para o objetivo que ele está dizendo que será utilizado. Portanto, isso é crime, é lesa pátria, inclusive posso lhes garantir, por experiência própria, que isso atinge a lei de responsabilidade fiscal, e ele vai pagar por isso. Mas eu queria, nesse processo de cobrança, aproveitando o encaminhamento final do nosso programa, temos pouco mais de 20 minutos, sobre a relação. Afinal de contas, não é sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um debate que tem um economista, um médico e uma professora. E aí a Rosa chamou o debate sobre a volta. E eu estava discutindo, Rosa, com essa professora da cidade de Jacarezinho, que olhe só o que o governador Ratinho Júnior determinou. Primeiro, ele fez um documento que o pai tem que assinar o documento dizendo que o pai ou a mãe assume a responsabilidade em caso da criança seja atingida pela Covid-19. É um absurdo, isso é um problema do Estado. Então ele fala o seguinte, não, tem que voltar, e tem que voltar, mas o pai tem que se responsabilizar, ou seja, terceiriza a responsabilidade. Isso já é uma coisa, no mínimo, imoral. Aí, como a pressão social foi grande, ele suspendeu. E está fazendo uma pesquisa
entre pais, servidores e alunos, se deve ou não voltar. Só que ele só pergunta sim ou não. E aí, nesse debate, eu falei para o professor, escuta, ele tinha que escrever o seguinte: o nível de contaminação no estado do Paraná não está no platô, ele está aumentando. Todos sabem, o sul está aumentando agora. Então tem que dizer à população a verdade. Está aumentando, não chegou o platô, consequentemente, o número é 1, vai multiplicar por 2 ou por 3. Você concorda numa realidade como essa que seu filho volte para a escola? Essa é a pergunta a ser feita, e não apenas sim ou não. O problema é que não é o Paraná. São Paulo falava em setembro, Goiás estava dizendo em voltar. Então, nós tínhamos que talvez aproveitar esse pouco tempo que nós temos, e aproveitando de vocês dois, como que você, Rosa, vê isso, e depois, Arlindo, como vocês dois interagem nessa concepção da volta às aulas? Bem, Enio, eu acho que é um assunto que o Brasil inteiro está muito preocupado, como Arlindo disse, as classes D e E, as que estão mais atingidas, e como eu disse no início, a pandemia, a doença veio para aqueles que podem mais, mas hoje ela se alastra entre aqueles que podem menos. Na educação também não é diferente, né? Quem mais tem prejuízo é aqueles que podem menos. O Brasil não democratizou o acesso à internet. Nós não temos, os nossos estudantes do campo, das áreas indígenas e mesmo das periferias de cidade, não têm acesso totalmente. O Brasil é um país que paralisou, a gente vinha numa construção e depois do golpe para cá, a gente viu que essas discussões, né, tanto no Temer, agora com o Bolsonaro, não tem frente de trabalho fazendo a discussão para o acesso da população em geral, com questão de banda, nós não vimos mais discussão nenhuma. Num governo negacionista, né, que fez toda essa discussão desde o início, negou a ciência, né, virou as costas para as pesquisas, tudo isso vai auxiliando esse grave problema de que ninguém sabe quem é o responsável, até colocar a responsabilidade nos pais, no sentido de dizer você volta à aula ou não. O voltar às aulas, eu tenho consciência como professora que tem que ser uma decisão intersetorial. Você tem que ter a saúde fortemente presente, a ação social presente, a educação presente. Tem que ser uma articulação entre esses setores que pensam as políticas públicas para saber qual nível de contaminação está aquela cidade, aquele estado, aquela região, quais são as possibilidades, né, que a região tem de seguramente dizer que você pode aglomerar crianças, adolescentes ou jovens em um determinado ambiente e isso não trazer prejuízos e consequência, mais transmissão de doença para os familiares. A gente sabe que em cada casa brasileira tem um estudante praticamente. Quando ele retorna para casa, se as crianças, apesar delas serem, a maioria está colocada aí que elas são assintomáticas, mas elas voltam para casa, apesar que muitas crianças já faleceram também, né? Mas elas retornam para casa, onde está o avô, a avó. Quanto mais famílias empobrecidas, mais moradores na mesma residência, espaços menores, todos juntos, vai transmitir a doença. E agora alguns governos querem que assine que a responsabilidade é do pai ou da mãe que mandou o filho para a escola. Há o desespero da família de pensar que o filho vai ficar 1 ano sem a instrução da escola, sem a presença da escola na vida deles. Porque, como o Enio falou, às vezes tem um aparelho de celular. E aí, Enio, no último encontro do nosso núcleo de educação, o nosso companheiro representando a FETAGRE fez uma denúncia que é de doer. Ele disse assim, os R$600, que é para comprar alimentação, os filhos pedem aos pais, compram um crédito de celular, porque a professora está ligando e está pedindo para eles assistirem uma aula. Então, assim, você tirar do dinheiro para comprar o alimento, porque tem que colocar crédito no celular para o menino ou a menina ficar assistindo alguma aula. E aí vão ser umas aulinhas picadas, informações picadas, que não dão conta da construção do conhecimento necessário para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, nós temos duas situações muito graves. Voltar às aulas e criar uma rede de transmissão muito forte, e aí nós temos, mesmo as cidades que já controlaram, nós vamos ter problemas maiores, e nós vamos ter a doença em larga escala, provavelmente retornando às cidades. A outra questão são os alunos, os estudantes brasileiros, sem atenção nessa questão institucional. O governo
que, pela Constituição, é responsável na relação federativa em conversar com os estados e com os municípios e traçar o plano de atendimento aos alunos, até agora não se manifestou. Não tem um protocolo pedagógico para discutir essa questão. Nós encaminhamos, nós temos um projeto, que é o 2949, provavelmente estará na próxima semana na pauta, que traz um protocolo. Eu sou autora, junto com o deputado Edilvan do Ceará. Nós já discutimos isso com o Brasil inteiro, o voltar e as consequências, que são graves, sem a palavra final da saúde. A Fiocruz também já fez, já fez uma orientação. Voltar e ter problema, nós temos que ouvir a saúde. E depois, ficar em casa, qual é a ação do Ministério da Educação, junto com as secretarias de Estado e as secretarias municipais, para prover as famílias, né? Para os pequenos, com brinquedos pedagógicos, com os maiores, com livros, né? Com boa literatura, de acordo com a idade, orientar as famílias para que as crianças tenham suporte neste momento de pandemia. Ou abrir possibilidade de crédito para que as crianças possam ter acesso à internet. Então, nós não temos um governo que se preocupa com a instrução do estudante brasileiro, que no futuro ele pode dizer assim, eu sou daqueles da pandemia, da época da pandemia, que fiquei 1 ano sem estudar, 2 anos sem estudar. Coisa que a Europa já contratou professor de reforço para, durante 3 anos, tentar recuperar os 3, 4 meses que os estudantes não tiveram na escola. O Brasil não tem preocupação nenhuma com isso. E alguns governadores que não mandaram recursos para aumentar o número de pias da escola, para comprar máscara, para comprar álcool em gel, para estruturar a escola, substituindo profissionais que são da faixa de risco. Nós temos muitos professores aí que estão na faixa de risco, que têm doenças que não permitem estar presencialmente. Então, não tem essa discussão. Esse é um assunto que nós temos que nos debruçar fortemente. A presidenta Gleice já pediu, o líder, você, Enio, já pediu mais discussão por parte do Núcleo de Educação. O presidente Lula já orientou essa questão e, realmente, nós estamos à deriva, Arlindo, na educação e na saúde. Na saúde, desde o início, e a educação, o governo não se preocupa com os estudantes do nosso país. Liga o som, Arlindo. Seu som está desligado. Obrigado, líder. Certo. Não é uma situação fácil, ela é complexa por tudo aquilo que, inclusive, a Rosa acabou de dizer. A companheira, ela tocou em vários pontos relevantes. Só para que, não sei se cabe aqui, Enio, mas eu acho, olha aqui, New York Times, ele coloca, entre aspas, risco para a democracia. É o maior jornal impresso norte-americano, disse que Bolsonaro tem uma forma passiva, fraca ou ausente de comandar. A revista médica britânica, The Lancet, ela chamou Bolsonaro de a maior ameaça à saúde pública no Brasil e concluindo que ele precisa mudar drasticamente o seu curso ou deve ser o próximo a deixar o cargo. Uma revista de ciência médica. Aí vem o periódico El País. Eu vou ler só 3, mas é só para dar a tônica. Classificou a administração de Bolsonaro como a pior entre todos os líderes sul-americanos. O Le Monde publicou editorial em 20 de maio em que chama a atenção para o número de mortes da Covid-19 no Brasil, em maio. E critica a condução do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia. E por aí vai. Então, é uma unanimidade mundial. Vindo para as escolas. Tem uma autoridade da Organização Mundial da Saúde, ele falou, olha, como é que vai abrir ao mesmo tempo bares, restaurantes e escolas? Porque se você, digamos, expandir a abertura, como já disse a Fiocruz, que nós já perdemos o tempo de isolamento que fizemos, então na minha opinião, é uma absoluta aventura mortífera se a gente, digamos, abrir para as atividades sem ter sequer, digamos, controlado a ascensão. Tem vários estados que estão acelerando. Eu vou dar só um dado para a gente refletir também. O Brasil está na 10ª semana consecutiva
onde morrem mais de 1.000 por dia, vítimas da Covid, 10 semanas consecutivas, essa também. Então, nós somos hoje, digamos, o centro da pandemia mundial. Eu queria, Rosa, lembrar o que está sendo feito no Maranhão, porque, de fato, olha a situação, como é que ela é difícil. Você tem uma família pobre, você não sabe onde aquela criança mora, não está garantido que onde ela mora estaria protegida da própria infecção, dado a condição social que nós acabamos de comentar. Mas o Maranhão, que está longe de ser o estado mais rico da federação, retomou as aulas onde os professores, os que estão fora da área de risco, pela idade, por alguma comorbidade, esses não vão para a escola. Os outros vão para a escola, com todo cuidado, ministram a aula. Bom, qual que é a pergunta óbvia? Mas e aquele aluno pobre, como é que ele está assistindo? Provavelmente o Estado está concedendo o equipamento necessário. Bom, com tanto bilhão circulando para aqui e para lá, será que a gente não consegue investir na formação dessas crianças, adolescentes e, eventualmente, até adultos, para não perder um ano que terá consequências futuras graves? Então, mais uma vez, eu imagino, Rosa e também líder, não é falta de ideia. Se pegar os professores, se fizer reunião com pais e alunos, saída e solução teremos. Seguramente o mundo tem. Se a gente não tivesse, e temos a capacidade de pensar, nós copiaríamos, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Para salvar a vida, para salvar, digamos, o ano das pessoas que estão estudando. Então, eu acho que, uma vez formatado aí, nesse trabalho que você vem fazendo, com outras companheiras e companheiros, eu acho que nós temos que, de novo, cumprir o nosso papel no parlamento, mas não só. E aí tem o outro problema. Pelo fato de estar na pandemia, o movimento de rua também tem que ser cuidadoso. Mas eu acho que nós temos que ousar mais. E aí, líder, eu acho que nós podemos buscar fazer um pacto, primeiro com a oposição, buscar aqueles segmentos mais civilizados que tem na direita, e tem, claro, e dizer, olha, isso não pode, isso não pode. Então, não se trata de ser oposição, não, se trata de vidas, salvar vidas de um lado e de, digamos, salvar o ano letivo até onde for possível, de outro, no caso das escolas. No mais, eu acho que o empresariado já mostrou que veio. Tem uma parte do empresariado que é inescrupuloso, lamentavelmente. Então, ele vai de carrão de luxo fazer carreata, mas nem desce do carro. Ele quer que os seus empregados vão lá se expor para morrer. Então, eu acho que nós temos que elevar o tom de forma dura nesse enfrentamento. Lindo. Para a gente amarrar, você falando e a Rosa falando, me lembrou, nós comemoramos recentemente os 100 anos, se estivesse vivo, de Celso Furtado. E Celso Furtado tem uma frase histórica, quando foram perguntar para ele sobre a seca no Nordeste. Ele falava que o Nordeste, o problema não é a seca, é a cerca. Na verdade, por que você falando isso me lembrou o Celso Furtado? Porque como eu atuo na área de orçamento, o orçamento não tem peça mais política do que o orçamento. Ora, por que não comprar o notebook para cada aluno e garantir a eles que tivesse aula, porque eles merecem isso? Isso não pode. Agora, reduzir os impostos dos bancos, pode. Repassar 1,3 bilhões de crédito aos bancos para eles não fazerem nada e reaplicarem no mercado financeiro, pode. Então, o que é importante num debate rico como esse é, além de mostrar a conjuntura, também desmascarar o que está por trás dessa conjuntura. E, na verdade, é uma opção política transparente, nítida e pública, conforme você citou pela imprensa internacional, que Bolsonaro está nos tornando párias. Nós somos párias no mundo. Então, eu acho que o desafio, estou convencido que o desafio que temos
e vou devolver a palavra a vocês para que nós encerremos o nosso debate, que, conforme disse, voa, 1 hora não dá para nada, mas a gente observar o seguinte, eu quero usar o Fundeb como exemplo. O governo era contra, Paulo Guedes reuniu o pessoal fazendo pressão para votar contra, mas a população brasileira não pôde ir às ruas. Mas nas redes sociais foi de um silêncio ensurdecedor, né? Ensurdecedor. Aquele silêncio das redes sociais, o barulho, a pressão, fez com que apenas 7 parlamentares votassem contra. Espero que no Senado se repita. Mas assim como fizemos com o Fundeb, nós temos que fazer no enfrentamento à pandemia, denunciando, mas mais do que isso, contando com a pressão de todo mundo, que para nós é muito importante. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e passo para você, Rosa, e depois para o Arlindo, para o agradecimento aos nossos internautas. Enio, primeiro agradeço a você de ter nos convidado para estarmos neste debate, agradeço a todos e todas que nos acompanham, dizer que a gente tem que discutir, tem que primeiro colocar a vida em primeiro lugar, enquanto a gente tem vida, tem expectativa e tem esperanças, e depois pensar realmente nas nossas crianças, adolescentes e jovens e adultos que estão na escola, que são mais de 500 milhões no Brasil. Se eu pensar um pai, uma mãe ou um responsável, eu vou ter 150 milhões de pessoas diretamente envolvidas. Então, praticamente a população, só sobra aí 1/4 que pode não estar diretamente envolvido, mas está, é o tio, é o avô, todo mundo está envolvido diretamente com a educação. Então, outra coisa que a gente não deu tempo para abordar aí, eu estou vendo o governador da Bahia fazendo testagem, chamando os estudantes da escola e já fazendo testagem. O nosso governo não testou, nós não testamos praticamente 1% da população. Então, eu acho que é o país do mundo também que menos testou. Arlindo, que é da área, sabe o que isso faz falta para ter diagnóstico e saber como vamos avançar. Com relação ao ano escolar, que como pai e mãe, com certeza cada um está pensando como é que vai ficar meu filho, se o governo quiser realmente, Arlindo e Enio, tem saídas, pode fazer um biano, né? Ano de 2021, o aluno tem mais horas aulas, tem apoio, tem que contratar mais gente para trabalhar e você avalia os 2 anos juntos, né? Aquilo que foi feito esse ano, remotamente, o que pode fazer, e aí ano que vem completa, dando assistência àqueles que tiveram menos esse ano. Nós temos um FUST aí com mais de 25 bilhões. Se o governo quisesse, e a Câmara junto, e o Senado, podíamos comprar um notebook para cada aluno que não pode, o professor também, embarcar as aulas. E online ou offline, eles têm condições de estudar. Então, o Brasil tem como... Eu vejo o Uruguai, cada criança já matricula e pega o seu material de estudo e tem um notebook junto. Agora, nós aqui, um país com a condição que é o Brasil, nega aos estudantes brasileiros as condições de uma pandemia dessa, que historicamente ninguém estava planejando, mas que o governo não olha e não planeja e não quer saber o que vai acontecer com essa geração no futuro. Então, um forte abraço a todos que nos acompanharam e vamos continuar fortemente. O governo tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem dinheiro para comprar o material educacional para os nossos estudantes. Isso nós temos que ser firmes e fortes, defender a vida e defender a educação brasileira. Muito obrigada. Bom, não compra também medicamentos necessários de UTI, como, por exemplo, anestésicos. Então, já faz aí mais de mês que está faltando medicamentos em UTIs. Eu quero lembrar a frase inicial do líder Enio, quando nós começamos, ele abriu essa nossa conversa. Você disse o seguinte, Enio, nós não podemos naturalizar o que está acontecendo. Eu acho que isso é um forte, eu diria assim, indicativo político de que nós, de fato, não podemos admitir, nós não podemos aceitar. E, digamos, de acordo com as armas onde de cada um atua, eu falo da sociedade, nós temos que também pensar, enfim, de como desenvolver toda a pressão por mídia, da maneira que for possível. E é claro que nós, no parlamento, temos feito e agora, digamos, nós vamos elevar o tom, não é isso? Esse é o recado que eu acho que você deu, eu quero reforçar. Finalmente, eu acho que se até os colegas do Guedes
o tem chamado de idiota, de um liberal primitivo, eu acho que já está na hora da gente também, digamos, escolher o Guedes como o mais bolsonarista dos ministros, do que pior o Bolsonaro tem, que é governar para os ricos. Então, quanto mais nós demonstrarmos isto, eu acho que mais pessoas, inclusive que votaram eventualmente no Bolsonaro, vão começar a perceber. Porque a morte está chegando muito perto de todo mundo. Então, eu creio que nós temos aí, digamos, um bom conjunto de fatores de mobilização e de pressão. E nós vamos estar nessa luta. Também foi um imenso prazer. Obrigado, líder. Obrigado, Rosa. Eu que agradeço. Uma honra. A gente aprende muito. Espero que vocês, internautas, também tenham gostado desse debate. Afinal de contas, ter um casal de companheiros desse, né? A Rosa e o Arlindo, nos honram. Quando eu sempre digo aqui que eu tenho... Bom, não sou eu. Arlindo também já foi líder. É uma honra muito grande ser líder de uma bancada como a do PT. Não tem assunto. Se nós tivermos uma pauta sobre sem terra, temos quadros lá dentro. Academia, temos quadros lá dentro. Você escolhe o tema e nós temos desses 54 deputados e deputadas quadros políticos, técnicos altamente competentes. Então, é muito bom participar de uma bancada dessa e hoje o exemplo está aqui com o debate que tivemos com a Arlindo e com a Rosa. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima quinta. Grande abraço, firme na luta e fora Bolsonaro. Não esqueçam disso. Tchau, tchau. Tchau, um abração, tchau.